Informação oficial. O que nós sabemos é que por volta da 1h30 da manhã, o incêndio começou nesse prédio. É um prédio onde funcionava a Polícia Federal. Ele estava desativado, mas era ocupado ilegalmente por moradores. A gente também não sabe quantas pessoas moravam ali. Esse prédio, pelo que a gente vê daqui, né, desse ângulo que nós temos, é que ele veio abaixo completamente. Não sobrou nada, a gente consegue ver só escombros e agora a fumaça, essa fumaça branca que está subindo com o trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros. O prédio veio abaixo exatamente às 2h50. E aí ali atrás, as imagens do Abiatar Arruda estão mostrando um outro prédio que continua em chamas. Aqui de onde eu estou, eu estou vendo as mangueiras do Corpo de Bombeiros tentando atingir uma janela do último andar, mas o prédio está tomado pelo incêndio. E além disso, os bombeiros fazem o trabalho de rescaldo nos escombros. Não há informações oficiais de vítimas. O que a gente conversou com pessoas que estavam aqui, que viram o início do incêndio, é que ainda no início, antes, na hora que os bombeiros estavam chegando, alguém estava nos últimos andares, em algum dos últimos andares, ou no terraço, pedindo ajuda. Fazia sinal com uma lanterna ou com um celular, não dá para saber, mas isso algumas pessoas viram e confirmaram. Uma forma oficial da gente ter informação do Corpo de Bombeiros é através de uma rede social na qual eles postam ocorrências aqui na cidade de São Paulo. E eles falaram que o incêndio começou em um apartamento, neste prédio, né, antigo da Polícia Federal, que está desativado. Pelo menos 24 viaturas vieram atender a ocorrência. Agora eu imagino que tem muito mais, porque só aqui onde eu estou eu consigo contar pelo menos 5 caminhões do Corpo de Bombeiros. Ainda tem muito mais trabalhando para lá. O Lago do Paissandu, ele é cercado de ruas, então tem várias frentes de combate ao incêndio nesse momento. Agora, o que está acontecendo aqui agora, na Avenida Rio Branco, várias viaturas, ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros chegaram. Aqui tem 10 ambulâncias aqui. Conversei com um enfermeiro, com um médico, socorrista do Corpo de Bombeiros. Ele me disse que ainda não dá para falar se tinha gente no prédio ou não. Como eu disse, as informações são desencontradas. Algumas testemunhas dizem que tinha alguém lá em cima pedindo ajuda, mas não tem nada oficial, não tem nenhuma confirmação oficial. E aí eu acredito que vocês já viram na imagem do Abiatar Arruda, que ele fez com o auxílio do Marçal Araújo, um rapaz de um prédio ao lado. Inicialmente a gente até pensou que fosse do Corpo de Bombeiros, mas aparentemente ele não é. Tinham 2 rapazes ajudando um terceiro que estava amarrado a uma corda, algum lençol, de alguma forma ele estava passando do prédio ao lado para o prédio que caiu. E a gente fez a imagem dele tentando esse resgate, provavelmente numa janela, a gente estava de lado para ele, bem no momento que o prédio desabou. Então também não dá para saber se ele veio, se ele acabou se soltando da corda que ele estava amarrado. A gente não tem essa informação, mas é uma imagem interessante, muito forte que a gente tem de moradores do prédio ao lado tentando fazer o resgate, tentando ajudar no resgate, bem no momento que o prédio caiu. Bom, agora o movimento de socorristas aqui é muito grande, muitas ambulâncias do SAMU, Polícia Militar isolando a área. E essas são as informações que nós temos até agora, não conseguimos falar. Vou tentar falar aqui, Evangelista. Pode vocês ficar aqui mais na área central? Evangelista, Área de distribuição de viaturas. você sabe me dizer se tem alguém ferido, alguma informação? Tem como vocês ficarem mais desse lado? Então, a gente está numa área bem restrita, Mona Lisa, porque é o momento que estão chegando as ambulâncias, então eles estão pedindo para a gente liberar para que tenha espaço para todos esses veículos se movimentarem. Lógico que eles estão se preparando para resgatar bastante gente, né? Não sabemos se tinha gente dentro do prédio ou não, mas os cuidados que estão sendo tomados aqui é para que, se caso haja gente, que bastante gente consiga ser socorrida. Como eu disse, era uma ocupação, esse prédio estava sendo ocupado ilegalmente por alguns moradores, não sabemos dizer quantos. Conversamos antes, na hora que nós chegamos aqui, minutos antes do prédio cair, a gente conversou com moradores de rua que não moravam dentro do prédio, mas eles ficavam na calçada. E a única coisa que eles conseguiam contar é que eles estavam dormindo na hora, e aí acordaram com uma gritaria, com uma correria, falaram de incêndio no prédio, e aí saíram dali de perto. Os moradores estão meio que espalhados por aqui, a gente não conseguiu encontrar ninguém que estava dentro do prédio, que saiba falar de que forma esse incêndio começou, quantas pessoas moravam lá, se tinha muita criança, se tinha muitos idosos. As informações estão desencontradas. A gente está aqui no centro de São Paulo, mostrando ao vivo agora um bombeiro ali, ó, jogando água nos escombros, fazendo esse trabalho de rescaldo do prédio que já desabou. E enquanto uma outra frente de combate ao incêndio do Corpo de Bombeiros está no prédio de trás, esse prédio que estava ao lado, o fogo acabou passando para esse prédio ao lado. E o incêndio ali parece fora de controle, a gente consegue ver fogo em todas as janelas, a gente não sabe qual que é a situação desse prédio. Mona Lisa, por enquanto são essas as informações
que nós temos. Assim que a gente conseguir alguma atualização, assim que a gente tiver alguma informação oficial do Corpo de Bombeiros, ou dos socorristas, ou da Polícia Militar, a gente também não sabe, os bombeiros estavam trabalhando no combate ao incêndio perto do prédio, né? Não temos também nenhuma confirmação oficial se tinha bombeiro dentro do prédio no momento que ele desabou. Mas assim que a gente tiver alguma notícia, alguma coisa oficial confirmada, a gente volta para contar para vocês desse incêndio terrível, grave, que atingiu aqui o incêndio de São Paulo, começando esse feriado de 1º de maio de uma forma muito triste. Volta aí com você, Mona Lisa. Bom, nós vamos continuar então com essa cobertura. Eu tive alguns problemas aqui de comunicação, não ouvi todas as informações do nosso repórter, o Guilherme Pimentel, mas nós temos informações agora, é isso, eu consigo conversar com um dos bombeiros. Tenente André Elias, o senhor escuta a Mona Lisa? Bom dia, Mona Lisa. Tenente André. Tenente André, o senhor está me escutando? Escuto perfeitamente. Tenente, bom dia. Vamos conversar, por gentileza. Eu gostaria de saber o que está acontecendo exatamente neste momento. Vocês têm informações de que havia pessoas dentro dos prédios no momento em que um deles desabou? O que o senhor nos conta? Mona Lisa, o Corpo de Bombeiros dispõe de uma informação extraoficial, não é confirmada, mas de que haviam vítimas no prédio que colapsou, ok? Então, trabalhamos com essa informação por enquanto. Temos aí aproximadamente 160 homens trabalhando no combate ao incêndio e a toda essa região sinistrada. O prédio que encontra-se em chamas e está na frente do prédio que colapsou já foi evacuado, não corre o risco de um colapso estrutural nesse exato momento, tá? A gente dispõe também do apoio das seguintes agências, PT, SAMU, GRAU, entre outras, fazendo o apoio dessa ocorrência aí. Ok, Tenente, nós estamos falando em rede nacional, por isso eu vou fazer uma localização do local, ok? Para você que ligou a televisão agora, são 4 horas, quase 8 minutos da manhã. Fique comigo, Tenente, eu vou só localizar para os telespectadores do Brasil inteiro. Está acontecendo desde o início da madrugada um incêndio de grandes proporções numa das regiões mais tradicionais do centro de São Paulo, o Largo Paissandu. O incêndio teria começado num apartamento, essas são as primeiras informações. As chamas se espalharam rapidamente, atingindo então um prédio vizinho. Parte de um dos prédios desabou. É isso, Tenente? O senhor confirma o que eu estou falando até agora? Exatamente. Um dos prédios colapsou, tá ok, Mona Lisa? O outro prédio está em chamas, entretanto não corre o risco do colapso. Sim. Está em chamas, estamos combatendo, mas não corre o risco de colapso e já foi evacuado. Sim, Tenente, eu acho que o senhor não tem condições de ver a nossa imagem. Vou pedir aqui para o nosso diretor de TV colocar uma imagem que foi a que mais me chamou a atenção. Um homem estava sendo resgatado, os bombeiros estavam passando uma corda. Essa imagem, pode frisar, por favor, é isso. E no momento exatamente em que começa o desabamento de parte de um dos prédios. Este homem conseguiu ser socorrido? O senhor tem como responder isso? Ou infelizmente não? não? Não tenho como confirmar essa informação para você, ok? Eu não tenho como confirmar. Sim, Tenente, estou conversando ao vivo então com o Tenente André Elias, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. 170 homens estão neste momento fazendo o trabalho de socorro, porque há informações extraoficiais, como disse o Tenente André Elias, de que haveria pessoas ainda no prédio ao lado de onde começou o incêndio. Essas pessoas, o senhor não sabe me dizer, são informações extraoficiais, o senhor disse, se elas teriam sido socorridas ou não. Por isso, uma apreensão muito grande neste momento, né, Tenente? Exatamente, Mona Lisa. A gente trabalha com a hipótese de vítima